Sejam muito bem-vindos ao canal Espírita, Centro Espírita, Nosso Lar Pinhais. Graças a Deus com essa tecnologia para podermos estreitar as distâncias. Vamos iniciar as atividades dessa tarde. Para quem ainda não nos conheça, meu nome é Ângela, sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Nosso Lar, que fica aqui na cidade de Pinhais, no Paraná. E para nós iniciarmos essa atividade, nós vamos fazer uma leitura, como é de hábito, do livro Minutos de Sabedoria do Carlos Torres Pastorino, para então depois fazermos a prece. A lição diz assim: se você está enfermo, não se desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isto seria covardia vergonhosa de sua parte. Suporte com paciência a provação e lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo, jamais desespere. Então vamos fazer uma prece, uma oração, para serenar a mente, serenar os nossos corações e entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior e nos conectarmos com Deus. Que Deus, nosso Pai, o amado Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, e que a espiritualidade amiga, os mensageiros, os benfeitores, envolvam a cada um de nós com paz, luz, amor, alegria, bom entendimento, que os nossos corações se preencham desse amor para continuarmos sempre em frente na nossa caminhada. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos as atividades da tarde de hoje. E assim seja. Hoje temos a alegria de receber e pedindo a permissão para adentrar todos os lares com a presença do nosso grande amigo, Anselmo Salomão. O Anselmo é um trabalhador voluntário do Centro Espírita Favos de Luz e colabora conosco nesse momento em mais uma atividade. Anselmo, Deus te abençoe. Fique à vontade. Muito obrigado, Ângela. Irmãos encarnados, irmãos desencarnados. Bem-aventurados os misericordiosos. Esse tema proposto por hoje, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata lá no capítulo 10. Nossa palestra hoje vai ser baseada no capítulo 10 do Evangelho, né? Mas, primeiramente, eu convido a todos a fazermos uma breve viagem no tempo por essa palavrinha que tanto nos acompanha, talvez não só nessa vida, mas como em outras também, a palavra misericórdia. A palavra misericórdia é utilizada muito, né? Não só no Evangelho, no Novo Testamento, mas também como no Antigo Testamento. E já vem muito citada essa palavra, né, nos diversos livros do Antigo Testamento. Trouxe para hoje, para a palestra, né, pequenos trechos para que possamos assim fazer a nossa reflexão. Então, primeiramente aqui no livro de Salmos, né, o Salmo 103, lá no item 8, né, nos diz que misericordioso e piedoso é o Senhor, e longânimo e grande em benignidade. Nos diz esse trecho do livro dos Salmos, né, que a misericórdia ela vem de uma fonte, que ela provém de Deus, nosso Senhor, que é longânimo e grande em benignidade. Né? Verificamos também que os atributos, né, de Deus, né, que nos é explicado dentro do livro dos Espíritos, né, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o livro dos Espíritos nos vai discorrendo sobre os atributos dessa divindade, sobre os atributos de Deus, e um desses atributos é a sua misericórdia infinita. Né? Ele nos diz aqui como longânimo e grande em benignidade. Né? Por que ele é longânimo? Porque é infinito. A misericórdia de Deus ela é infinita para conosco. Né? A misericórdia de Deus ela vem vinculada através de um ato.
através de um ato de amor de Deus para conosco. Porém, nós entendíamos misericórdia, né, talvez até o ponto em que conhecemos o Espiritismo, a doutrina espírita, conhecíamos misericórdia como somente esse ato de Deus para conosco, principalmente nos nossos momentos de sofrimento. Sabe aqueles momentos em que nós tínhamos, aqueles momentos agudos de sofrimento na nossa família, com alguma coisa ali que nos incomodava, e nos dirigíamos em prece, em oração, pedindo a Deus a sua misericórdia para que aquilo fosse resolvido. Essa era a nossa forma, esse era o nosso entendimento a respeito de misericórdia, que parece que ficou gravado no nosso espírito durante diversas épocas, durante diversas existências, esse conceito sobre misericórdia, e somente um ato que vinha de Deus para conosco. Então, essa é a nossa ideia. Porém, chegando agora na explicação que há no Evangelho, no capítulo 10, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os misericordiosos, desculpe. Lembrando que a partir do capítulo 5 do Evangelho, ele vai nos falar das bem-aventuranças discorrendo de cada uma, indo ali do capítulo 5 até o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos mostram os benfeitores espirituais que misericórdia, ou bem-aventurados misericordiosos, é uma palavra, ou melhor, é um conjunto, né, de muitas qualidades que o homem de bem deverá ter. Se avançarmos lá no capítulo 14 do Evangelho, quando ele fala do homem de bem, ele vai falar de todas essas características que fala do bem-aventurados misericordiosos. Mas o que existe por trás dessa palavrinha mágica, essa palavrinha tão mística que nós achávamos no passado, que era somente um ato de Deus para conosco? Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que sabe perdoar. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que não julga. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que tem indulgência para com todos. Então, vejamos, às vezes até parece tão difícil tantos atributos que uma pessoa deve ter para que possa, muitas vezes, ter paz consigo mesmo e conseguir, assim, avançar na escala da evolução. Então, nós entendíamos essa misericórdia, ou melhor, pedíamos misericórdia a Deus, a providência divina, principalmente nos nossos momentos de dificuldade. Só que a proposta do Evangelho hoje é que avancemos, né, dentro desses aspectos que nos é proposto o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada tópico dessa palestra, perdão, o não julgamento, a indulgência, daria uma palestra somente. Então nós vamos passar ali somente, né, alguns tópicos, né, muito importantes, porque nós poderíamos ali adentrar, mas daria um tempo maior. Primeiramente, falando do perdão, dentro dessa linha, né, de misericórdia, né, que nos fala. Então, nós teríamos aqui, focando principalmente, assim, quais as consequências que nós teríamos se nós não colocássemos o perdão dentro das nossas vidas. Né? Temos mágoas e ressentimentos, registros espirituais de uma forma negativa, desenvolvimento de processos obsessivos e perpetuação do problema além da vida física. Então, a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo é que nós trabalhemos o perdão dentro de nós. É uma condição essencial, que ela foi muito bem lembrada por Jesus lá atrás, dentro dos primeiros ensinamentos, os primeiros ensinamentos que foram dados aos primeiros cristãos. Importante nós colocarmos dentro do item mágoas e ressentimentos. Quando nós guardamos mágoa, né, na verdade a mágoa ela seria, né, uma situação passageira, algo que aconteceu ali de forma transitória que vai se transferindo para um ressentimento. Quando acontece o ressentimento, nós acabamos guardando em nós, no nosso espírito. E quando há o ressentimento, parece que é um ácido que vai corroendo dentro de nós, nós não conseguimos esquecer as nossas emoções. Então acaba sendo gravado na nossa constituição física e na nossa constituição espiritual. Né? Então como que isso acontece? Dentro de atos, muitas vezes, de raiva, que desestabilizam os nossos centros vitais. Né? Todos nós temos centros vitais no nosso corpo físico e no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Né? Então, quando nós registramos isso, mexemos, né,
nesses centros vitais, acabando gravando, transformando a mágoa no sentimento. E isto, né, vai acabando sendo feito de uma forma registrada, um registro espiritual de forma negativa. Joana de Ângeles aborda muito bem essa questão do ressentimento no livro Psicologia da Gratidão, né, falando sobre a sombra perturbadora e a gratidão. O que ela nos quer dizer com isso? Todas as vezes que nós registramos esse ressentimento em nós, ele vai ficar num lugar no nosso espírito, registrado na nossa mente. Né? Na mente daqui do corpo, não, na nossa mente espiritual, do nosso corpo espiritual. Registrando isso de forma negativa, nós podemos levar essa situação lá para frente. Não somente na vida física, mas também na vida espiritual. Por isso que se pede a aplicação do perdão nas nossas vidas. Então nós temos consequências com relação a isso. Nos diz Joana de Ângeles que essa sombra todos nós temos por causa da nossa condição espiritual atual. Nós carregamos essa sombra conosco e agora é que estamos começando a trabalhar, a iluminar, né, essa sombra, deixando esses registros, que são registros muitas vezes que a gente não tem, não é um registro às vezes somente dessa existência. Às vezes tem coisas que ficaram lá no passado que vão se aflorando na vida atual, registros que foram sendo armazenados. Então ela relata que todas as criaturas possuem o seu lado sombra, o seu lado obscuro da existência, né, considerado como o lado negativo do ser. Então ele vai se esculpindo no ser, né, de uma maneira arquétipica. O que seria isso? Nós obedecemos isso a um padrão. Então nós somos padronizando dentro da nossa vida, da nossa existência, não somente nessa vida, como em existências passadas, um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento onde fica registrada informações negativas relacionadas ao ressentimento, né, dos diversos relacionamentos que fomos tendo durante as diferentes existências. Né? Então, tudo o que está dentro da sombra é aquilo que responde pelo que é deselegante, pelo que causa sofrimento. Então, seria ali a nossa parte negativa, amargurada. Né? Um exemplo disso seria o quê? Uma soma de mágoas, de ressentimento, pode gerar o quê? Um indivíduo rebelde, né? Um indivíduo que blasfema, né? Um indivíduo ali que ofende e que é ofendido. Né? Porque aquele que ofende também pode receber isso, né? De acordo com a sintonia fluídica, né? Ser ofendido também. E se nós não trabalhamos isso, né? Em nós o perdão pode desencadear processos obsessivos, nós sendo obsessor ou também sendo obsediados, porque de qualquer forma ali estamos o quê? Nos relacionando. E se não trabalhamos isso na nossa existência, perpetua-se ali o problema para frente, né? Para além da existência física. Né? Vamos dar um exemplo bem prático disso. Né? Dentro das nossas palavras, dentro dos nossos atos. Né? Foi divulgado, né, há pouco tempo agora, né, o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, que é o filme autobiográfico de Divaldo Pereira Franco, né, que nos dá um exemplo bem prático do que quer dizer essa questão da obsessão, o que quer dizer aqui. Nesse filme, né, só vou fazer um pequeno comentário ali, porque vale a pena, mas vale a pena a gente comentar no momento, mas é interessante que todos, se puderem, assistir o filme, porque tem um determinado período em que Divaldo lhe aparece um dos seus obsessores de vidas passadas. E de onde que era esse obsessor? Né? De vidas anteriores, né? Ali há mais ali de 400 anos, 300, 400 anos, em que aconteceu exatamente isso. Aquele que era o obsessor estava ressentido, guardando uma mágoa do passado, onde ele havia sido induzido a um suicídio, ele ficou revoltado, desencadeou o processo e perpetuou-se além da vida física. Foi para a vida espiritual e para as vidas posteriores, em que Divaldo consegue resolver essa situação na sua existência atual. Por que eu gostaria de dizer isso? Porque o Espírito Simeão, né, em Bordeaux, 1962, dentro do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer, né, que nós não podemos esquecer das nossas palavras e dos nossos
atos. E tendo cuidado de expungir dentro de nós todo sentimento de rancor, todo sentimento que seja relacionado ao ressentimento. Pois Deus sabe o que mora no fundo do coração de cada pessoa. Né? E nos dá uma dica para nós. Se nós estamos tendo problemas, mude o foco, concentre-se no bem e esqueça-se do mal. A concentração no bem, que ele nos diz, é nas nossas atitudes diárias, não somente lá no trabalho voluntário que a pessoa faz, mas dentro de casa, dentro do lar. Esquecer atitudes negativas e procurar concentrar-se nas atitudes de bem. E recomenda assim no final, nos dizendo que feliz daquele, pois, que consegue dormir dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Então ele está falando ali das pessoas tranquilas, que conseguem trabalhar, né, mesmo estando aqui reencarnados, mesmo perante as dificuldades, consegue trabalhar o sentimento, consegue trabalhar a razão ali no dia a dia. Mas vamos mais à frente, né? Que é importante a gente estar falando dentro dessa misericórdia, dentro desse perdão, é importante falarmos o quê? De reconciliação. Né? Mais uma vez uso o exemplo do filme de Divaldo Pereira Franco. Durante o diálogo que ele vai tendo com esse espírito no filme, ele vai falando, vai conversando, e somente depois de um período de tempo que se consegue o quê? Uma breve reconciliação. Por que que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, dentro do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, sobre reconciliação? Porque se nós não trabalharmos agora, nesse momento, o problema vai continuar. Primeiramente, o problema comigo. Né? Sabemos que a desencarnação faz parte da vida, da nossa existência. A morte não existe, mas a desencarnação existe. E o corpo físico, que somente o que é daqui, fica aqui na Terra. Mas o espírito prossegue, o espírito imortal. E leva com ele toda essa bagagem de experiências, né? Sejam elas positivas, sejam elas negativas. Não é porque eu desencarnei, que fui para o plano espiritual, que os problemas acabaram. Né? Nós levamos dentro dessa bagagem, né? As situações boas e as situações ruins. E aquelas situações que nós não conseguimos diluir dentro dessa vida, da existência, nós vamos carregar conosco para que possamos, né, trabalhar numa outra oportunidade. Por isso que muitas vezes, quando o indivíduo desencarna, vai para o plano espiritual, está somente em estado espiritual, lá se tem uma consciência mais lúcida. Consegue verificar os acertos e os erros. Ah, mas eu deixei isso para trás. E muitas vezes fica até ansioso para receber uma nova oportunidade de reencarnação. Por que a gente chegou até esse momento? Porque é importante a gente pensar que nós podemos resolver os nossos problemas nessa vida, nessa existência. Às vezes situações mal sucedidas que a gente está deixando de resolver. Né? Então, quantos relatos nós não temos nas obras de André Luiz, né, de espíritos que acabaram deixando situações mal resolvidas. É algo muito corriqueiro. Então, se você deixa de trabalhar isso, leva-se para o plano espiritual e tem que muitas vezes resolver numa próxima vida. Muitas vezes reencarnando com aqueles aos quais nós tivemos os problemas dentro da nossa própria família. Então, um pouco mais para frente, né? Nós temos esse encontro, muitas vezes numa próxima vida, para resolver essas dissensões entre os adversários, entre os algozes. Né? Muito bem, nós temos desenvolvidos, né, em diversas obras dentro da doutrina espírita. André Luiz nos conta, Emmanuel nos conta, né, sendo colocados esses espíritos todos dentro do mesmo núcleo, né, de convivência que é a família. Nos complementa dizendo, os benfeitores espirituais, que a misericórdia é o complemento da brandura. Né? Pois aquele que não é misericordioso não poderá ser brando. Então, uma consequência que nós vamos passando, né, de fatos, né, vamos passando pela indulgência, pelo trabalho de não julgarmos, trabalhando o perdão. Só assim que se pode dizer que há um indivíduo, né, que seja brando. Né? Então, nos convida para que nós esqueçamos as ofensas
e nos concentremos no bem em que realizamos, né? Dando passos assim mais saudáveis aqui dentro da própria existência física, né? Então, reconciliando com aqueles que nós tenhamos os problemas, mas muitas vezes a gente para pensar o seguinte: eu estou tentando, mas a pessoa não me ajuda, não me dá abertura. Faça a sua parte. A parte da outra pessoa nós não conseguimos fazer. Se você está procurando se esforçar, esse esforço dessa vida, dessa existência, será levado em conta. Porque muitas vezes aquele momento da outra pessoa vai ser lá na frente, não vai ser agora, mas você colocou aquela semente da reconciliação que vai brotar e vai virar uma planta lá na frente. Então, é muito importante que nós, além de ter o ato do perdão, que nós nos reconciliemos. Sendo assim, nos diz, né, dentro desse capítulo 10, que o sacrifício mais agradável a Deus é um sacrifício que a gente faça do nosso ressentimento. Né? Nos diz muito bem, né, nas palavras de Jesus: ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes e depois a vossa oferenda no altar. Jesus nos ensina que o sacrifício, então, mais agradável a Deus é esse sacrifício do próprio ressentimento. Né? Perdoar, procurar reparar o ato e procurar ter uma boa convivência. Né? Também Joana de Ângeles nos diz, avançando um pouquinho mais sobre o assunto, ela nos relata que é compreensível que na vida física nós tenhamos mágoas, tenhamos decepções, mas ela também nos diz que não poderemos dar asas para o ressentimento. Porque o ressentimento não é algo que é transitório, não é algo que esquecemos ali tão facilmente. Uma mágoa, às vezes, a gente passa ali de uma forma assim mais rápida, mas o ressentimento, aquilo que não é trabalhado, ele vai se instalando no espírito, como se fosse uma brasa ardente que vai queimando dentro de nós e nós não conseguimos liberar. Então nós precisamos fazer um trabalho interior, onde primeiramente precisamos desvalorizar esse ato que foi considerado ofensivo. Mas como que seria isso na prática? Seria nós pensarmos, por que realmente eu estou ofendido, estou ressentido com uma situação que aconteceu há tanto tempo atrás? Por que eu carrego isso? Qual que foi o motivo que ocasionou isso? Será que vale a pena a gente continuar com esse tipo de situação que está me prejudicando a minha atual existência? Lembrando um exemplo muito interessante, de Chico Xavier, que ele teve um problema ali com a sua vizinha, ele tinha um cachorrinho, e o cachorrinho estava doente, Chico trabalhava todos os dias, voltava à noite, tinha que cuidar desse cachorrinho, e a vizinha, verificando o sofrimento, foi lá e acelerou a desencarnação do cachorrinho. Chico fica sabendo da situação mais tempo e guarda aquilo como um ressentimento. Não somente uma mágoa por ela ter feito aquilo e vai guardando. Chega em determinado dia em que Emmanuel lhe fala: Chico, nós estamos com um problema, Chico. Mas por quê? Estamos fluido mesmo? O que está acontecendo? Você está com um ponto negro no seu coração, mas por quê? Você tem um problema relacionado à sua vizinha. Então, o que eu posso fazer por você, Chico? Procure investigar algum presente que essa vizinha queira, que ela goste, e dê a ela de presente. Eu falei, mas eu tenho que dar um presente se eu que sou ofendida? Mas a receita não é minha, Chico, a receita é de Jesus. E Chico vai lá e compra uma máquina de costura e dá de presente a essa vizinha. Relata Emmanuel que no dia em que Chico foi entregar esse presente, um raio de luz sai do seu coração e vai diretamente lá naquele ponto negro em que Emmanuel tinha identificado. Aquele sentimento de rancor, porque assim, não porque era Chico Xavier, mas Chico Xavier também foi humano e também sentia as mesmas situações que nós temos. É claro que não podemos comparar, a nossa evolução espiritual com a de Chico Xavier, mas estando aqui na vida física, estava sujeito a essas situações e a situação foi resolvida. Então, a receita que fica para nós é que nós trabalhemos isso, eliminando essa brasa ardente que fica dentro de nós.
É um trabalho, realmente um trabalho interior, né? Para que o nosso coração se acalme, para que se deixe de apegar nas situações que muitas vezes estão lá no passado. Quantas famílias, quantos relacionamentos ali são simplesmente cortados na existência física, vão se encontrar lá no plano espiritual, verificam o tempo que perderam. Nossa, mas a gente poderia ter resolvido aquilo lá na vida física mesmo, não precisava ter que resolver agora, né? Poderíamos ter aproveitado momentos de convivência melhor em família, né? E nesse tempo atual que estamos vivendo, como estamos sentindo a falta de um abraço, a falta da família, a falta muitas vezes daquele irmão, daquele parente, que acho que é um momento que parece que a providência divina nos colocou ali no cantinho para a gente pensar um pouco, né? Pensar sobre quais são os nossos atos, os nossos pensamentos, e quem sabe, né, depois que passarmos por essa situação, que é uma aprovação coletiva para nós possamos dar passos maiores rumo à senda da nossa evolução, com melhores atitudes. Né? Mas avancemos, né, porque também nos fala sobre o indivíduo misericordioso, o indivíduo bem-aventurado, né, bem-aventurados os misericordiosos, um indivíduo que não deve julgar para não ser de julgados. E aqui muitas vezes está o nosso maior calcanhar de Aquiles também. Vários exemplos nós temos o exemplo no Evangelho em Mateus, sobre o argueiro e a trave no olho. Temos um exemplo de julgamento, quando Jesus se defronta com os fariseus e a mulher adúltera. Então, já tínhamos o exemplo lá no passado, e o Evangelho segundo o Espiritismo revive isso, né, nos dizendo que uma das maiores insensatezes da humanidade seria, né, nós vemos o mal de outros e não ver o nosso próprio mal. Né? Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, nos disse Jesus. Então significa que nós deveríamos olhar mais para dentro de nós. Emmanuel aprofunda um pouco esse tema do não julgar para não ser julgado, né? Nos dá uma receitinha, talvez a gente colocar um espelho, e olhando para aquele espelho nós olharmos, né? Como que eu me sentiria se eu fosse pego numa situação, né, inferior, numa situação negativa, num ato mal praticado, se colocando às vezes talvez no lugar da outra pessoa, né? Essa visão que nós temos de julgamento, né, do outro, né, ela já vem de muito tempo, algo que infelizmente foi consolidado dentro do nosso espírito, né, como uma visão de julgamento da outra pessoa. Lá no passado, né, teve um pensador chamado Maniqueu, um profeta iraniano, na verdade, né, que viveu de 216 até 276 depois de Cristo. Deu seu nome, né, à interpretação dessa filosofia, a filosofia chamada maniqueísta. Mas o que ela quer dizer isso? É uma divisão que é feita entre o bem e o mal, entre o feio e o bonito, entre o pobre e o rico. Essas diversas divisões que foram feitas durante a sociedade. Esse tipo de pensamento. Aqueles que serão salvos, aqueles que serão condenados, né? Não tratando, né, de uma forma igual para todo mundo. Então, hoje em dia a gente está vivendo num mundo tão polarizado, dividido, e a doutrina espírita vem de fronte, porque ela diz para nós que todos nós somos iguais, somos criados simples e ignorantes, e que somos espíritos em evolução. Então, destruindo essa composição. Só que isso é algo que nós estamos desconstruindo e construindo um novo conceito. Mas a receita do Evangelho é que nós concentremos-nos nas nossas imperfeições e não nas imperfeições das outras pessoas. Né? E nos dá ali instruções muito importantes. Né? Qual que seria, muitas vezes, né, isso colocado dentro de uma forma prática? Ali nós já vamos avançar para a prática da indulgência. A indulgência, né, que muitas vezes foi, né, colocado dentro dos tempos passados, lá na Idade Média, como aquela venda de indulgências onde o indivíduo comprava uma determinada sentença. Como que funcionava antigamente? A pessoa comprava uma sentença, eu pratiquei determinado mal, eu vou lá, compro uma sentença lá com o religioso e estou perdoado por Deus. Está feita ali a minha parte. E é engraçado que antigamente isso era uma prática muito comum
E as pessoas achavam que isso aliviava a consciência. Né? Aquele é do engano que nós tínhamos, né? Sabendo que todos os nossos atos, os nossos pensamentos ficam registrados, né, no nosso espírito, né, de uma forma ali eterna, que se isso não é trabalhado, nós vamos levando para frente. Né? Então nos convida a sermos indivíduos indulgentes. O que seria essa indulgência? O real sentido da palavra indulgência proposta pelo Evangelho. A eliminação da censura, que entra não julgar para não ser julgados, e somente quando nós formos falar, né, nos proferimos em palavras, né, apenas relacionados a conselhos. A indulgência, ela não vê o defeito do outro, né, ou se vê, ela evita falar sobre esse defeito. Né. Ao contrário, ela acaba ocultando, não expondo a pessoa. Né. Então, o indivíduo misericordioso deve andar no caminho da indulgência. Nos falando um pouco sobre essa questão da censura, ela está muito relacionada ali ao nosso dia a dia, ao nosso trato que nós temos, né, nos nossos mais diversos relacionamentos. Né? Principalmente aquelas questões de censura quando se fala mal de um determinado indivíduo, uma fofoca que tem ali, outra fofoca que tem ali, e de repente você vai lá e recebe aquela informação. E como que eu estou agindo? Será que eu vou lá e divulgo, né, distorcendo mais ainda aquela informação que a gente não sabe se realmente é verdadeira? Sócrates trabalhava muito isso, né, na antiguidade. Então, filtrava muito as informações, se aquela informação que ele estava recebendo de outra pessoa ela era realmente verdadeira, ou procurava escutar se isso era verdade ou não, eliminando toda e qualquer sentimento ali que tivemos de censura. Então, ali quando a gente está vivenciando esse tipo de situação, cabe a nós o que é dentro da prática da indulgência? Nós filtrarmos a informação. Será que isso realmente vale a pena eu ficar falando mal daquela pessoa? Eu não estou ganhando nada com isso, às vezes a pessoa está num estágio de sofrimento, nós não sabemos ali o que está passando, então que nós não sejamos comunicadores desse tipo de situação. Um exemplo prático, outra situação que a gente vive hoje em dia, é a situação das fake news que temos ali hoje em dia, que está o quê? Está complicando ali a nossa sociedade, a comunicação. Muitas vezes você recebe uma informação ali no celular e você não sabe se ela é verdadeira. O que nós temos que fazer? Investigar se isso é verdade ou não, muitas vezes antes de replicarmos para frente. Isso é um ato de indulgência dos nossos tempos modernos. Não somente aquela situação ali vivida, ali palavreada, né? Conversado, mas as situações que recebemos também dentro de forma virtual. Por quê? Porque se nós não trabalhamos isso em nós, não fazemos a nossa parte, não procuramos ajudar também aqueles que necessitam, às vezes a prática da indulgência também é isso, é você informar, olha, está acontecendo isso daí não é verdade, vamos procurar ir pelo lado verdadeiro, e não somente pelo lado da censura. É interessante que é conversado, além disso, né, Kardec faz uma pergunta para os espíritos a respeito da indulgência, né, porque é falado que nós não temos o direito de censurar. Então Kardec pergunta, se ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo, ok? Ele falou, não é isso que nós queremos dizer. Porque pode haver situações na nossa vida, na nossa existência, em que essa informação que nós recebemos pode ser uma informação que às vezes está expondo determinada pessoa. Então, se for para prestarmos um serviço do bem e dentro da caridade, nós devemos passar a informação de uma forma condizente, de uma forma segura. Né? Nós procuremos trabalhar essa indulgência principalmente nos nossos núcleos ali familiares, porque às vezes a gente filtrar uma informação lá dentro do nosso trabalho, eu não posso julgar aquela pessoa, às vezes eu já aprendi isso. Mas o problema muitas vezes é quando a gente está dentro do nosso núcleo familiar. Né? Uma situação envolvendo um pai, uma mãe, ali, aquele núcleo bem próximo de nós, como será que nós podemos, né, trabalhar de uma forma mais colaborativa, de uma forma mais indulgente? A receita, nós estamos ali verificando o exemplo de Jesus, que era o mais perfeito. Né? Jesus que não julgava, que praticava 100%, né, desse modelo que é para nós o modelo misericordioso, né, o modelo indulgente. Bem, meus irmãos, então, em Mateus 5, 7, nos diz que
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque isso é um fruto que nós teremos se nós praticarmos, né? A misericórdia dentro do nosso dia a dia. Então, paramos de pensar somente dentro daquela época, né, de acharmos que somente Deus que vai trazer misericórdia para conosco. Isso acontece todos os dias, todos os momentos. A própria oportunidade que temos atualmente da nossa vida, da nossa reencarnação, é um ato de misericórdia de Deus para conosco. Né? Aqueles pedidos que nós fazemos, né? Aquela proteção, aquela segurança que nós recebemos na vida física, todos atos de misericórdia de Deus para conosco. Mas agora o convite fica para que nós sejamos misericordiosos, né? Colocando um sentimento de paz, de brandura, de equilíbrio dentro das nossas vidas, né? Dentro dessa prática, dentro de todo, né, esses conceitos, de todos esses conselhos que os benfeitores espirituais nos dão, né? Por quê? Porque nós estamos agora caminhando, né, para um planeta de regeneração. E esse planeta de regeneração vai receber almas, vai receber espíritos que ainda vão ter problemas, mas que já estão ali no caminho da paz, no caminho da brandura, né? A alma realmente elevada, ela se coloca numa posição de sintonia nas faixas superiores da vida, estando além de qualquer problema relacionado a qualquer agressividade. Então a proposta é que nós estejamos cada vez mais imersos dentro de um sentimento de equilíbrio. Eu acho que esse é o X da questão dessa vida, da nossa existência, a gente começar a trabalhar dentro dessa linha de equilíbrio. Lembrando que todos esses conceitos que nós tivemos de uma pessoa misericordiosa, plenamente, absolutamente, numa vida somente isso é impossível. Nós vamos dar passos nessa vida. Nós vamos precisar voltar em outras existências e continuar a trabalhar isso, mas nós precisamos dar ali aqueles primeiros passos, né, para que sejamos esse indivíduo misericordioso. E o mais importante, né, é que a gente possa praticar isso dentro do nosso núcleo familiar. Porque dentro do nosso núcleo familiar, nós não temos muitas vezes as nossas máscaras do nosso dia a dia. É lá no nosso núcleo familiar que nos é testado a nossa paciência, a nossa tolerância, paciência e tolerância que estão vinculados também a essa indulgência, né? E se nós já estamos no caminho, que bom para nós. Então vamos começar a tentar auxiliar também, ajudar as outras pessoas. E como que isso vai sendo? Como que é essa ajuda? Principalmente pelo nosso exemplo, né? O exemplo, ele arrasta multidões. Muito mais, às vezes, do que uma própria palavra que a gente fale, às vezes vai ser por um simples ato de nós escutarmos, vai ser como nós agimos com outra pessoa, e por aí que vamos conseguindo auxiliar. E se a gente não consegue auxiliar, se a gente está angustiado, nossa, mas aquela pessoa eu não consigo ajudá-la. Consegue sim. Faça uma oração, faça uma prece por ela, né? Vamos usar um termo jurídico aqui agora, né? Se não dá certo na primeira instância conosco, vamos colocar a causa para a segunda instância, para a providência divina. A providência divina sabe o tempo de cada um de nós, né? Mesmo para aqueles que tenham o coração endurecido, que sejam rebeldes, um dia eles terão o seu despertar. Lembremos que Jesus, à sua época, né, ele reencarnou no meio do povo hebreu, né, convivendo com eles diariamente ali na cidade de Nazaré, ele com a sua mãe. Mas quem que foram os primeiros que escutaram Jesus? Foram os gentios, o povo estrangeiro, aqueles que eram considerados os impuros. Alguns hebreus, é claro, né, a gente não pode colocar todo mundo, né, no mesmo núcleo, né, também escutaram. Mas principalmente os que eram estrangeiros, né, os gentios, aqueles que escutaram o Mestre. Então a proposta, meus irmãos, é que sejamos misericordiosos para que sejamos bem-aventurados, que a paz participe do nosso mundo interior, colocando isso dentro das nossas obras, dentro do nosso dia a dia. As boas obras praticadas através do perdão, né, através do não julgamento, né, através do sacrifício do nosso ressentimento. São sementes que vamos colocando na nossa evolução espiritual.
E talvez nós possamos, nessa vida, nessa existência, deixar só de ser auxiliados e nos colocarmos na posição de auxiliar, deixando cada vez mais aquele homem, aquela mulher velha, né, caminhando para o mundo de regeneração, que é o homem de bem, que é a mulher de bem. E quem sabe nos encaixando ali como espíritos merecedores desse planeta de regeneração. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Anselmo. Nós agradecemos a participação do Anselmo, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui aprendendo e só relembrando que essas palestras são todas sem público, respeitando o que as autoridades sanitárias estão pedindo, sem aglomeração. Depois que sairmos daqui, estaremos de máscara também, né? E é isso o pedido que temos feito para que tudo melhore o quanto antes, que o nosso planeta volte, que possamos nos abraçar, né, de novo, como a gente já fazia. Então, agradecemos pela sua presença e vamos fazer a prece, encerrando a nossa atividade, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e rogando as suas bênçãos para todos aqueles que necessitam. E são muitos, atualmente o planeta todinho necessitando de muito amor, de muita saúde, de muito bom ânimo. Então, que as vibrações de saúde, de bom ânimo, de alegria, de vontade de viver, de continuar a luta, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, recaia sobre todos, encarnados e desencarnados. Nesse momento, cada coraçãozinho seja preenchido com muito amor e com a paz de Jesus. E em nome de Deus, em nome de Jesus, da equipe espiritual do Centro Espírita Nosso Lar, que tudo coordena com tanto carinho e amor, cuida de todos nós, nos ampara, agradecidos por tudo, nós encerramos a atividade dessa tarde. Graças a Deus, graças a Jesus, e um abraço para todos que estão nos assistindo. Que assim seja.